Começar por referir, já que esse é o desafio, o quadro financeiro plurianual, que esta semana no Parlamento Europeu foi aprovado. Estamos a falar de cerca de 1% do produto interno bruto. Há quem diga logo, 1% do produto interno bruto é pouco, e queremos mais, mas 1% do produto interno bruto é cerca de 130 mil milhões de euros anuais. E, portanto, um orçamento que foi aprovado é para 7 anos e corresponde a uma estratégia, pretende dar execução a uma estratégia que é a Estratégia Europa 2020. Já agora, em despesas de autorizações, o quadro financeiro plurianual são 960 mil milhões de euros. Tem sempre um problema um quadro financeiro plurianual. O Conselho tem de decidir por unanimidade. E, se bem se lembram, há um Estado-membro, para quem a União Europeia acabava já hoje ou amanhã, o Reino Unido, ameaçava vetar o orçamento se o orçamento fosse superior. O Tratado de Lisboa trouxe esta regra, a da unanimidade. E por isso, esta dificuldade. É um ponto positivo esta negociação, porque traz paz entre as instituições, traz estabilidade para 7 anos. Ficamos a saber para 7 anos com o que vamos contar. O Parlamento Europeu conseguiu introduzir uma série de alterações. Vamos ter flexibilidade. O que é que isto significa? Até 2016, o dinheiro que não é executado, e infelizmente todos os anos há dinheiro, com exceção de 2013, que não era executado e que no ano seguinte funcionava como um crédito para os Estados-membros. E na prática era como se o dinheiro voltasse para os Estados-membros. Agora vai ser somado transita para o orçamento do ano seguinte. Há um outro ponto importante. Estamos a dizer que o quadro financeiro é 2014-2020, e mas há um compromisso para ele ser revisto até 2016. E, portanto, se há esta paz, esta estabilidade, por outro lado, um período de 7 anos tira alguma falta de adaptação às novas realidades, e em 2016 teremos a revisão, ou até 2016 teremos a revisão do quadro financeiro plurianual. Já que estamos a falar do quadro financeiro plurianual, Portugal a preços de 2011, porque o quadro financeiro que nos é apresentado agora é a preços de 2011. Nós podemos alterar os números e começá-los já a transpor para 2013 ou até para 2014. Mas o que é aprovado é a preços de 2011. Na política de coesão temos 19.600 milhões de euros. Temos no Fundo para o Desenvolvimento Rural 3.600 milhões de euros. Portanto, garantidamente temos, com os pagamentos diretos também, cerca de 27,8 mil milhões de euros, o que dá mais de 10 milhões de euros por dia que temos até 2020. Fica agora aqui também já um desafio. É que este é o nosso rendimento mínimo garantido. Depois temos, é uma expressão que eu uso, que é um bocado violenta, mas depois temos aquilo que nós nem sempre olhamos, e são os fundos que são geridos centralmente pela Comissão. Estamos a falar de um programa, por exemplo, na investigação, que tem cerca de 80 mil milhões de euros, Horizonte 2020, e em que nós fomos, nestes anos, contribuintes líquidos desse programa. Se quisermos falar de um programa que aumentou cerca de 40%, que vai abarcar todos os fundos para a educação e a juventude, como era, agora chama-se Erasmus+, mas tem o Juventude em Ação, tem o Coménios, tem todos estes programas. Se quisermos falar desse programa, são mais de 14 mil milhões de euros, geridos também centralmente. Se quisermos falarmos das empresas, o COSME também vai ser gerido. E, portanto, nós temos que nos organizar para, num ambiente de concorrência, conseguirmos envolver os vários atores e muitos atores internacionais, em parceria, irmos a estes fundos que também estão disponíveis e que são geridos centralmente pela Comissão Europeia, e em relação aos quais nós não temos sido competitivos como devemos. Porque se falarmos agora do que temos neste momento, em 2 anos fizemos um grande progresso em termos de execução. E neste momento somos os melhores a executar os fundos. E passámos 35% de execução financeira para mais de 70% neste momento. A gente disse-lhes, e para começar agora a entrar na intervenção, disse-lhes que o que vai guiar estes próximos fundos
é a Estratégia Europa 2020. Uma estratégia que pretende responder, já agora começamos por aí, a desafios, alguns deles globais, outros mais da União Europeia. O desafio maior que temos é o da globalização. Uma das formas de percebermos esse desafio que nem sempre entendemos e de ajudar a vencer esse desafio é precisamente através da agenda digital. Mas temos outros desafios que estão aí. As alterações climáticas, a escassez de recursos naturais. Em 2050, se todos consumíssemos como o norte-americano, precisávamos de 7 planetas. E já agora, se consumíssemos como um francês, precisávamos de 4 planetas em 2050. E, portanto, há escassez de recursos naturais. Há uma evolução demográfica. Somos 7 mil milhões, em 2050 vamos ser 9 mil milhões, mais 50% a viver em cidades, e isto vai levar a um aumento da produção alimentar em cerca de 70%. E não é por acaso, por exemplo, a China, em África, se olharmos para este país que tem 1.300 milhões de pessoas, quando nós na União Europeia somos 500 milhões, está à procura de grandes concessões em termos agrícolas. Mas depois temos desafios brutais, como é o caso do envelhecimento da população aqui na União Europeia. Nós, e sobretudo em Portugal, aliás, Portugal tem neste momento um triplo envelhecimento. Nasce-se menos, o que é mau, vive-se mais, o que é bom, mas também está a haver uma imigração considerável. Nós, há 50 anos, a nossa média de idades era cerca de 27 anos, hoje a nossa média de idades é superior a 40 anos. Para vencermos estes desafios, não é com mão de obra barata que vamos lá. Se a nós nos obrigarem a comer uma malga de sopa, por hipótese, na China eles reduziam para meia. Nós somos 500 milhões e às vezes também não temos consciência que somos 500 milhões. Isto é um paradoxo. Às vezes as nossas empresas e nós não temos consciência que estamos no mercado de 500 milhões. Mas às vezes também não temos a consciência que somos 7% da população mundial e que a China são, por exemplo, 1.300 milhões. Mas já agora, estes 500 milhões, esta União Europeia é aquela onde há a maior produção de riqueza no mundo. Temos o maior produto interno bruto. E depois é que vem os Estados Unidos. E depois é que vem a China. Portanto, e temos um modelo social que devemos manter. Mas então, quais são as prioridades que defendemos para fazer face a estes desafios? Crescimento inteligente, crescimento sustentável, crescimento inclusivo. A agenda digital responde a tudo isto. Responde ao crescimento inteligente, e devemos ter mais inovação e mais investigação, e há aqui grandes oportunidades. Responde à sustentabilidade, responde à criação de emprego e ao crescimento inclusivo. Pois há 5 objetivos que estão definidos para ser atingidos no âmbito do emprego, no âmbito da inovação e da investigação, no âmbito das alterações climáticas, e eu aqui também espero que haja definições, tenho dito em todo lado, de objetivos regionais também para tudo isto. Já agora uma outra coisa, e algo que eu não tinha, que não está na minha intervenção, mas que eu considero importante. Nós vamos ter, como eu disse, muitos recursos. Depois ainda há a cooperação transfronteiriça e é também neste âmbito que está esta organização. Temos que olhar para o mecanismo Interligar Europa, que tem cerca de 30 mil milhões de euros, onde a agenda digital também pode estar presente. Vamos ter instrumentos de gestão de território novos, investimentos territoriais integrados. E há aqui uma pergunta interessante e um desafio que faço, que é como é que nós, já agora, os investimentos territoriais integrados, eu considero que são não é para as CIMs, para as comunidades intermunicipais, mas é uma boa, mas é um bom instrumento de trabalho para uma comunidade intermunicipal e permite a junção do Fundo Social Europeu, do FEDER e do Fundo de Coesão. O Fundo de Coesão é que nem sempre se tem acesso. E já agora ainda há um outro instrumento, que é o desenvolvimento local orientado para a comunidade, onde aí até se pode incluir o FEADER, para além dos fundos da política de coesão. E aqui a pergunta é, como é que nós podemos, por exemplo, num ITI, num investimento territorial integrado, colocar a agenda digital? Ou, será que podemos ter um investimento territorial integrado para a agenda digital? É que, hoje, em muitos parques empresariais,
não é a atratividade do parque, já não é tanto se havia, está em bom estado ou não, mas é se tem, por exemplo, banda larga, fibra óptica, e portanto há aqui territórios que não podem ficar ainda mais excluídos. E quando eu falo em mais excluídos, falo sempre de uma coisa que também aqui eu volto a referir. Na União Europeia há 27, temos 271 regiões. O Norte é a 39ª região mais pobre. E se quisermos falar do país, o Norte é a região mais pobre do país. Estou a falar de produto interno bruto per capita. E nós temos que inverter esta situação. Lisboa tem quase mais 50 pontos que nós. E, portanto, os fundos também têm de servir para esta coesão territorial, e a agenda digital pode servir também para esta coesão territorial, para esta coesão social, para a coesão económica. Fica aqui a minha dúvida e o meu desafio é como é que vamos integrar esta ação emblemática da Estratégia Europa 2020, que é uma das 7 ações emblemáticas. Falei-vos em 3 prioridades, nos objetivos há 7 ações emblemáticas. Como é que vamos integrá-la? Que fundos é que vão concorrer para a sua execução? E se poderá existir ou não uma espécie de um investimento territorial integrado mais alargado para este objetivo. Pronto, mas vamos à minha intervenção, porque eu já vou cortar e depois deixo para alguém que tem mais competência nesta matéria da Direção-Geral da Comissão. Há uma série de textos relevantes, que eu depois deixo este PowerPoint, sobre a agenda digital. Textos, regulamentos, comunicações. O último é a agenda digital para a Europa, para promover o crescimento, mas isto, claro, que também tem a ver com comunicações móveis e há um regulamento. O espectro radioelétrico, uma decisão também é uma das comunicações, as redes transeuropeias de comunicações, a computação em nuvem, a questão da segurança, que é uma preocupação, da segurança de dados pessoais, o mecanismo interligar a Europa que eu referi, e tudo isto começou em 2010 com a agenda digital e ainda antes com a Estratégia Europa 2020 que referi. O objetivo geral, como também aqui já foi referido, extrair benefícios económicos e sociais, a palavra sustentabilidade aqui sempre presente, o mercado único digital, para isso é preciso uma base na internet rápida, ultra rápida, em implicações interoperáveis. Isto tem andado a uma grande velocidade, tudo isto. Há bocado dizia-vos questões de sistemas de informática, mas eu precisava de ir outra vez para a universidade. No meu tempo não havia internet e não vai há tanto tempo quanto isso. E cheguei a programar em Assembler, imaginem, e o que hoje é impensável. O objetivo da agenda digital é definir um roteiro que maximize este potencial que referi, o potencial a partir das TIC e da internet, instigar, incentivar a inovação e o crescimento. No fundo, o objetivo é trabalhar de um modo mais inteligente. Face àqueles desafios que vos disse, nós podemos trabalhar mais, durante mais tempo, ou trabalhar de um modo mais inteligente. Se calhar até vamos ter que fazer as 3 coisas. Mas o trabalhar de um modo mais inteligente é algo que é absolutamente necessário. É aí que está também a competitividade, que é um dos nossos problemas. Já referi que isto é uma das 7 ações emblemáticas da Estratégia Europa 2020. As TIC permitem acrescentar valor, uma das palavras-chave dos próximos fundos, é preciso acrescentar valor. A eficiência é outra das palavras-chave. Eu costumo muito dar o exemplo que nós não podemos voltar a fazer escolas por 15 milhões de euros, que podiam ser feitas por 5 milhões, e agora não há dinheiro para pagar a conta da eletricidade. Portanto, o critério da sustentabilidade é importantíssimo,
que está associado também a este acrescentar valor. Mas calma, há aqui uma coisa. O acrescentar valor, o valor acrescentado, que é uma palavra na moda, não pode significar que se esqueça, volto a insistir, a coesão territorial. Portanto, tudo isto permite criar eficiência, crescimento. Já aqui também foi falado dos cuidados de saúde, estamos a falar, no fundo, do Estado Social que devemos defender, aumentar a produtividade, incrementar o empreendedorismo. O valor de mercado das TIC é de 660 mil milhões de euros, mais de 5% do orçamento do PIB europeu, e mais de 5 vezes o orçamento. Portanto, é responsável pela produtividade, tem um impacto social enorme, mas nós começamos a ficar para trás em relação a outros. Um dos objetivos da Estratégia Europa 2020, no âmbito da educação, a geração até aos 32 anos, em 2020, 40% tenha um diploma de ensino superior. Nós às vezes achamos que é muito. O Japão e a Coreia do Sul já estão acima disto, assim como os Estados Unidos, e depois não admira também que sejam estes Estados que, em termos de redes de penetração e de alta velocidade, estejam à nossa frente, e também que haja, na Coreia do Sul e no Japão, as famílias são os maiores utilizadores. Depois, o tráfego da internet duplica a cada 2, 3 anos, o internet móvel todos os anos. Em 2015 haverá 25 milhões de aparelhos ligados sem fios, em 2020 prevê-se que sejam 50 mil milhões. Portanto, isto é um mercado em crescimento e que poderá criar emprego. Não sei onde é que a Comissão foi buscar estes números, mas diz que em 2015 haverá entre 700 mil e 1 milhão de empregos de alta qualidade por preencher. E, portanto, está aqui estou a dizer que não sei, mas é o que está na comunicação. Eu não sei onde é que foi. Isto não é nenhuma provocação, mas foi buscá-los de certeza a algum sítio. Embora eu nunca goste muito do entre os 700 mil e 1 milhão. Mas são os números que aqui estão. E depois, nós, em termos de investigação, não nos podemos comparar com, por exemplo, os Estados Unidos. A nossa investigação nesta área corresponde apenas a 40% da investigação nos Estados Unidos. Não é por acaso que, mais uma vez, tudo isto está ligado. Um dos objetivos a que nos propomos atingir em termos da União Europeia em 2020 é que 3% do produto interno bruto seja destinado para a investigação e a inovação. Nós ficámos entre os 3,7 e os 3,3 num compromisso também que firmamos. Temos problemas a que a agenda digital procura responder. Mercados digitais compartimentados, isto é uma autêntica manta de retalhos, falta de interoperabilidade, aqui lá poderá entrar o mecanismo interligar a Europa. Há aqui uma outra coisa que nós ainda não sabemos muito bem como é que vai ser, são os project bonds. E estes project bonds vão funcionar também, é uma espécie de projetos partilhados em que o investimento e as garantias para esse investimento são assumidas por todos. É uma espécie de mutualização, não da dívida, mas de mutualização em relação às garantias para investimentos que deverão ser de interesse para toda a União Europeia. Este é um dos claros investimentos, assim como das redes ferroviárias, onde tal poderá acontecer. Era importante que também, em relação aos project bonds, nós soubéssemos se temos alguma ambição proposta nessa área. O que é que eu estou a dizer também no fundo? Em relação a todos os fundos, nós temos que alterar a nossa pergunta. A maior parte das vezes, o autarca, o empresário, fazia a pergunta: o que é que anda por aí a fundo perdido? E depois, nem que não precise, candidata-se. A pergunta está mal feita. A pergunta tem que ser: o que é que eu preciso para ser mais competitivo? O que é que a minha empresa precisa para ser mais competitiva neste mundo global, com a escassez de recursos, onde há alterações climáticas?
Bem, como é que eu posso tornar o meu território mais competitivo e atrativo? E depois de saber o que é que eu quero, eu olho para as oportunidades que tenho, e são muitas. E também era importante que na questão dos project bonds nós soubéssemos se queremos alguma coisa ou não e como podemos também encaixar aí as nossas prioridades. A cibercriminalidade, aquilo que eu referia como uma preocupação também em termos da proteção, alguma desconfiança que existe, há uma falta de investimentos nas redes. Já falámos também da questão da investigação e da inovação e de alguma iliteracia de qualificações em matéria digital. A agenda digital é também uma oportunidade, como já referi, para responder aos desafios societais que já referi, como o envelhecimento da população, a questão da sustentabilidade, mais uma vez a questão da demografia, mais uma vez os desafios que temos a vencer. É evidente que tudo isto necessita de coordenação em termos depois da execução. Em termos da União Europeia, por causa da interoperabilidade e até da legislação, mas depois, em termos regionais e em termos regionais, aqui estaremos a falar da NUT 2, mas depois até com as NUTs 3, que também temos de referir. E sobre este ponto de vista, há aqui uma outra questão que não tenho nesta intervenção, que não tenho aqui nesta exposição, mas que gostava de referir. Considero que era importantíssimo nós termos um cadastro do que há por aí. Porque nós, eu vou explicar o que é que estou a dizer, porque nós, tal como na floresta, por exemplo, não temos um cadastro florestal e depois queremos gerir a floresta, mas não sabemos a quem é que pertencem os terrenos, e na União Europeia nós e a Grécia não temos cadastro florestal. Depois aqui também era importante saber onde é que há fibra óptica, onde não há, quem é que já instalou, como é que se pode partilhar, porque é que todos têm que fazer todos a mesma coisa, porque é que andam todos a fazer espaços para meter as condutas e já há condutas. Há algum cadastro? E portanto, a outra coisa essencial é que para sabermos para onde vamos, temos de saber também onde é que estamos. E aqui, no fundo, também estamos a falar de eficiência, estamos a falar de partilha de recursos, estamos a falar de tudo isto. Bem, isto é outro desafio que aqui fica. Eu prefiro falar em desafios do que provocações, até porque não há aqui culpados aqui em tudo isto. Somos todos culpados e temos todos que procurar modificar, alterar. Agenda digital, o financiamento, fundos da política de coesão, como é óbvio, quando estamos a falar de política de coesão, estamos a falar de FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, estamos a falar para Portugal dos tais 19.600 milhões de euros a preços de 2011, do mecanismo interligar a Europa, que tem cerca de 30 mil milhões de euros, do programa Horizonte 2020, que é para a investigação, que tem cerca de 80 mil milhões de euros, e estaremos a falar de outros programas, até da cooperação transfronteiriça, ou de project bonds, como acabei de referir, ou às vezes até de projetos piloto, em relação aos quais não ligamos muito. Há uma série de domínios de ação que vou passar à frente, muito disto já faz parte, já foi feito, e também não vou estar aqui a enfatizar ou a falar de algo que quem virá a seguir poderá falar muito melhor que eu, e terminava esta intervenção agradecendo mais uma vez aqui a vossa paciência e sempre com a esperança de que devemos utilizar os fundos, devemos utilizá-los bem, temos de saber onde estamos e o que é que queremos para aproveitarmos as oportunidades que os próximos fundos nos dão, e são muitas, e aqueles que temos acesso diretamente, estou convencido que vamos aproveitá-los. Os outros, temos que nos organizar, temos que ter ambição, temos que fazer parcerias, derrubar muros, porque muitas vezes nós temos muros que dentro dos territórios são levantados, e aqui a palavra parceria, a palavra envolvimento, são palavras-chave, e depois nunca esquecermos a coesão
E aqui no Porto, dizer outra coisa, tal como Lisboa não é Portugal, o Porto também não é o Norte, e quando eu digo isto significa uma coisa muito simples, é que no Norte, que é a região mais pobre do país, se retirarmos a grande área metropolitana, se retirarmos o quadrilátero urbano Braga, Barcelos, Guimarães e Famalicão, é fazer as contas e ver então em que situação é que fica o nosso produto interno bruto per capita. Muito obrigado.